Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, verso 20. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Hoje, no encerramento da campanha, minhas súplicas. Eu creio que Deus atendeu muitas orações. Amém. Tem muitas ainda que vão ser atendidas. Amém? Louvado seja Deus. Já peço que os irmãos guardem este texto aí que eu abri para vocês. E vamos lá para 2 Reis, capítulo de número 4. Acharam, amados? 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Vamos falar aqui sobre Eliseu aumentando o azeite de uma mulher viúva. Amém? Amém. Vocês lembram o texto que nós lemos antes? Efésios 3, 20. Tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Olha lá. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, presta atenção na história, tá? Primeira história, depois a gente vai meditar. A história diz: e uma mulher, não fala o nome dessa mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu. Então era uma viúva, né, irmãos? E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Sim, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhes trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vocês entenderam a história? Vocês querem que eu conte ela de novo? Não, né? Então vamos para o que o texto vai nos revelar diante dessa campanha que nós estamos, que é Minhas Súplicas. Vemos aqui essa mulher fazendo a sua súplica ao homem de Deus. Muitas das vezes estamos com problemas, todos temos problemas, mas não buscamos na direção de Deus. Aí as coisas não vão ser resolvidas. Ela foi e procurou exatamente um representante de Deus aqui na terra, o profeta Eliseu. Quando ela chega ao profeta Eliseu, ela diz o que estava passando com ela, com detalhes. Lembra que eu falei que a oração de súplica é quando você está com um problema muito grande e você não consegue resolver, e você diz com detalhes para Deus o que está acontecendo? Então ela fala com detalhes. O que ela fala? Ela diz: olha, o meu marido morreu, deixou uma dívida para mim, eu não tenho como pagar. O credor, aquele que emprestou o dinheiro, ele está querendo levar meus 2 filhos como pagamento. Mas o pagamento não eram os filhos, era o serviço dos filhos durante um período de tempo. Tá? Não pense que ele queria tomar os filhos dela. Amém? Amém.
Você acha que esse credor estava fazendo certo ou errado? Deuteronômio capítulo 15 vai dar a resposta para a gente. Abre lá. Versículo 1 ao 3. Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 ao 3. Acharam? Eu vou falar no texto que aqui está e vou falar na linguagem de hoje, que fica mais fácil para vocês entenderem. Amém? Olha o que o texto diz. Deuteronômio é lá nos primeiros livros da Bíblia, minha querida. Tá? É o quinto do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Acharam? Deuteronômio capítulo 15, verso 1. O que tem aí de título no livro de vocês? O ano da remissão. Você está assim também? Quem está assim? O ano da remissão? O que é remissão? A palavra remissão, o que é? Cristo é o nosso remidor. Ele é o quê? Os nossos pecados foram remidos. É o quê? Perdoados. Então a palavra remissão é perdão. Então aqui está dizendo o ano do perdão. Pastor, que ano que é esse, o ano do perdão? O ano do perdão é a lei do cancelamento de dívidas. Olha, existia isso na lei do povo de Israel, dos judeus. Era cancelada as dívidas. Como que era cancelada essas dívidas? Vamos lá? Versículo 1 diz: ao fim dos 7 anos farás remissão. 2. Este, pois, é o modo da remissão. Como seria? Que todo credor, aquele que emprestou ao seu próximo uma coisa, o quite, ou melhor, venha quitá-lo. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Verso 3. Do estranho, fala do estranho. Olha aí, agora o negócio pegou. Do estranho de novo, a exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará. O que ele está querendo dizer com isso aqui, pastor? Vamos ver na linguagem de hoje. Moisés disse para o povo: de 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Presta atenção, de quantos anos? 7. Quando completasse 7 anos, alguém emprestou algo para alguém de 7 anos, ele tinha que perdoar, certo? Verso 2: isso será feito dessa forma. Como que vai ser? Quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita, fala outro israelita, não era qualquer pessoa que era para ser perdoado, eram os israelitas. Olha só, perdoará a dívida. Essa pessoa que emprestou não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Isso de quanto em quanto tempo? 7 em 7 anos, tá? Verso 3: vocês podem exigir que os estrangeiros paguem. Quer dizer, quem não foi israelita e ele emprestou, a pessoa tem que pagar. Imaginou agora? Vocês estão entendendo? Mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. Presta atenção agora. Vamos voltar lá para o texto. Voltem lá para 2 Reis, capítulo de número 4. Parece complicado o que eu estou fazendo, mas não é. Vejam que a mulher, ela conta para o profeta que o seu marido morreu. Só que quando ele morre, ele deixa uma dívida. E quem emprestou o dinheiro para a mulher era um israelita também. E o homem que morreu, ele servia a Deus. Então ele também era israelita. Então o dinheiro foi emprestado para quem era patrício. O que é um patrício? É alguém do seu povo. Quem fala assim são os portugueses, né? São patrícios, quer dizer que é da mesma região ou do mesmo povo. Só que nós vemos no texto que o homem que emprestou o dinheiro, ele não perdoou a dívida.
Esse homem estava certo ou errado? Errado. Diante da lei estava errado, porque o homem não era estrangeiro. Mas quem é que vai obrigar o outro a não dar? Ninguém. Quantos de nós aqui também não cumprimos a lei do Senhor? E depois pagamos o preço por isso. Porque se você ler o capítulo 15 de Deuteronômio, olha só, quando você continua lendo, vai até o versículo 10, se eu não me engano, vai dizendo que Deus abençoa a pessoa que perdoa a dívida. Está vendo? Mas isso diante dos israelitas, entre eles. Por que Deus perdoava a dívida dos israelitas e queria que essa pessoa que perdoasse, elas também seriam abençoadas? Porque Deus não queria nenhum pobre no meio do povo dele. Por isso era perdoada a dívida. Porque quando Deus abençoava quem emprestava, olha só, ele recebia dobro, triplo. Então não ia haver pobre. Tinha uma lógica nessa lei. Mas aqui nesse texto nós vemos que alguém não perdoou. Diga, alguém não perdoou. Alguém não perdoou. Exatamente isso. E a mulher ficou preocupada. Quem não ficaria? Porque a dívida que ele queria, e é dentro da lei, isso, tá, irmão? Quando a mulher ou a pessoa que ia pagar a dívida que o marido deixou e não tivesse como pagar, ela tinha que pagar com o seu serviço ou com o serviço dos filhos. Era normal isso na lei do povo de Israel. Mas ela não pagou, não tinha como ela pagar. E ela procura quem? Deus Todo-Poderoso. Quando ela procura o profeta, ela diz com detalhe o que está acontecendo. E Deus, irmão, presta atenção. Ó, quando você ora, quando você suplica, qualquer coisa que você diz para Deus, Ele está atento. Deus ouve. É tanto que o profeta fala assim: o que eu posso fazer por você? Me fala, me diga. Aí ele faz outra pergunta, ele diz assim: me fala o que você tem na sua casa. O que ela diz? Nada. Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite ou uma botija de azeite. Ela disse primeiro que não tinha nada, e depois ela disse: olha, eu lembrei que eu tenho um pouquinho de azeite. Presta atenção, irmão. Presta atenção que isso aqui é um detalhe muito importante. Muitas das vezes você está numa precariedade, passando numa tribulação, e você não consegue enxergar aquilo que Deus entregou na sua mão. Você não consegue enxergar. Você enxerga o problema e você diz: eu não tenho como resolver, eu não tenho nada. E Deus diz: eu tenho visto em você que você tem algo e você não diz para mim o que é que você tem. Sabe por quê? Porque você colocou a situação maior do que Deus. Mesmo ela contando o segredo para Deus, você está vendo que as nossas orações, mesmo sendo detalhadas, não são perfeitas? Deus vai nos corrigir, porque Ele quer nos abençoar. Diga: Deus quer nos abençoar. Deus quer. Mas tem que saber pedir, meu irmão. Tem que saber pedir. Olha lá, vamos continuar. Versículo de número 3. Então disse o profeta. Ela disse que não tinha nada, e de repente ela falou: eu tenho uma botija de azeite. Foi? O que é que ele disse? Olha o que o profeta fala. Quando ele soube que ela tinha, presta atenção, quando ele soube que ela tinha uma botija de azeite, o que é que ele disse? Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e depois vasos vazios, e depois não pouco só. Presta atenção. O profeta, ele dá os detalhes para a mulher como ela receber a bênção. Viu? Ele dá o detalhe de como ela receber a bênção. Por quê? O que ele manda ela fazer primeiro? Vamos ver se vocês veem. Pedir a Como? Emprestar. Irmão, quem está devendo vai pedir mais alguma coisa emprestada? Vai? Não.
E por que Deus manda ela pedir emprestado se ela já está devendo? E agora? Acredita ou não no que o homem de Deus fala? É fácil a gente ver isso aqui agora. Você sabe no que ela confiou aqui? Né? Na lei. Porque o homem de Deus falou: olha, pede emprestado vasilhas vazias e não poucas. Não é isso? Os vizinhos delas eram estrangeiros? Eram estrangeiros os vizinhos? Não. Eram todos israelitas. Ela disse: eu vou pedir emprestado. Se eu não puder pagar as vasilhas para ela, daqui 7 anos elas vão me perdoar. Então ela já tem uma noção de que tinha uma lei. Só que o credor, da qual o marido dela estava devendo, não perdoou. Mas aqui já Deus coloca, olha só o teste que Deus nos coloca. Viu, Márcio? Aquilo que a gente não quer fazer mais, a gente quer pedir emprestado, Deus diz: vai lá e pede emprestado. Tu vai? A gente nunca observou esse texto nessa visão. Nunca. E ainda ele diz, ó, e não poucas. Por que ele fala não poucas? Por quê? Porque ela disse: eu não tenho nada. Quando você fala que não tem nada, Deus diz que eu quero é muito. Fala: Deus quer muito, irmão. Deus quer muito. Você sabe o que ela estava fazendo aqui? Quando ela disse que não tem nada? Vou dizer daqui a pouco o que ela estava fazendo aqui. E nós fazemos isso. Constantemente nós fazemos isso. Até nessa campanha nós fazemos isso. Se brincar, até eu faço isso. Olha lá o versículo. Continua. Versículo de número 4. O que ela fez? Ela entra e fecha a porta. Ela então entra e fecha a porta sobre ti. Ele diz, né? Ele dizendo: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Bom, parece loucura. Isso é coisa de doido. Como você vai encher vasilhas vazias e não poucas com apenas uma botija de azeite? Que você disse que não tinha nada e de repente tem aquilo. E Deus diz: pega tudo que você puder e não poucas. E de repente o profeta fala: olha, entra na tua casa, fecha a porta, vai orar, filha, vai orar. Tu e teus filhos, fala: tu e teus filhos. Está vendo a oração de família aí agora? Chama-se oração comunhão. A oração na família, 2. Irmão, a oração de 2 pessoas juntas é diferente de uma só, guerreiro. Presta atenção. O que ela fez no versículo 5? Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E ele lhes trazia uns vasos e ela os Encheu. Ela estava enchendo cada vaso que chegava lá. Como? Aquela pessoa que disse que não tinha nada, agora estava enchendo as vasilhas vazias. Como isso pode acontecer? Por que isso estava acontecendo? Meu Deus, multiplicou. Porque ela obedeceu. Sem obediência não tem misericórdia. Sem obediência não tem bênção. Não tem como. Não tem como, irmãos. Ela obedeceu do jeitinho que o profeta falou. O profeta foi boca de Deus para ela. Ela acreditou. Imagina só você acreditar que vai encher vasilhas vazias com um pouquinho de azeite. Como? A palavra do profeta, quando veio ao seu ouvido, ela creu. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela agora já estava subentendida, entendendo que ela precisava obedecer só, porque estava numa situação muito complicada.
E parece que Deus complicou ainda mais. Às vezes nós achamos que Deus está complicando, e não está. Deus está te abençoando e tu está reclamando. Pastor, como é que o senhor está dizendo que Deus está complicando? Ela pediu coisas emprestadas já que estava devendo. Como encher vasilhas vazias com um pouco de azeite? Só crendo. É coisa que o homem não pode fazer por você. Vocês entendem não? Diga, eu estou entendendo. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Verso de número 6 agora. E sucedeu que cheios que foram os vasos, presta atenção, os cheios que foram os vasos, disse a seu filho, irmão, ela estava enchendo empolgada, diga empolgada. Ela estava lá, ó, enchendo, chegando, e vindo um e o outro, e ela enchendo. Ela chega e diz para o filho assim, ó, traze-me ainda outro vaso. Porém ele lhe disse, não há vasos mais nenhum. Então o azeite parou. Glória a Deus. Glória a Deus. Os filhos estavam indo na rua e buscar os vasos, né? Não, a porta já estava fechada. Ela não pediu o suficiente. Ela limitou Deus. Por isso Deus não pode te abençoar mais, porque você limita Ele. Por isso nós lemos, agora vamos lá em Efésios. Vamos lá em Efésios. Tá? Vamos lá em Efésios 3:20. Veja se não faz sentido o que Paulo diz aqui, no capítulo 3, versículo 20 de Efésios. Vejam só. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha o que é que diz aqui. Acharam? Ora, olha o que é que Paulo fala. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito, mas abundantemente além. O que é abundantemente além? Ju, o que é abundantemente além? Muito. Imagina aí você pedindo. Falei, eu estou pedindo. Deus está dizendo, eu te dou muito mais do que você está pedindo e você não crê. Foi o caso da mulher, ela disse, manda pegar a vasilha, ela disse, pegue e não poucas. Não foi isso? Quando acabou, ela disse, cadê as vasilhas? Aí você fala, pastor, mas isso não acontece comigo, porque você já está pensando que Deus não vai fazer. Não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo é Ele, pela sua abundante palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Veja que o azeite não parou. Sim. Se ela continua com mais vasos lá, pararia? Não pararia. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Mas nós não damos crédito aos céus. Quando é que eu deixo de dar crédito ao céu, Márcio? Quando é? Não, quando eu quero resposta dos homens, das pessoas. Só isso. Ela quis resposta sim de Deus através do profeta. Ela obedeceu até certo ponto. Porque ele disse não poucas. Por que ela não trouxe mais? Por quê? Porque lá no início ela falou o quê? Eu não tenho nada. As suas palavras podem fazer com que você não receba aquilo que Deus tem para te dar. É isso. Olha lá. Continua o verso 20. Ora, aquele que é poderoso, quem é que é poderoso? Deus, para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Escutou, não? É só isso? Além daquilo que pedimos e pensamos. Aleluia, não é somente
práticas que você fizer, dê com detalhes e diga: Senhor, tu sabe o que eu estou pensando, e se o Senhor tiver algo mais, me dê entendimento, me dê discernimento, para que eu entenda o que o Senhor tem para mim. Entre nos planos dele. A gente corre nos planos de Deus, sabe por quê, irmão? Porque queremos as bênçãos para o nosso bel prazer, esquecemos dele no nosso propósito. Deus tem um propósito para você, e você tem um propósito para Deus. Por isso não recebe. Continua. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós. O que significa isso? O poder que em nós opera é quando eu creio. Ainda que ninguém creia, eu creio. Aí Deus opera segundo o poder que está em mim, que opera em mim. Porque não adianta você dizer, sair daqui, eu creio, chega lá fora, quando alguém diz algo, vai fazer. Olha só o que Jesus falou para Jairo, quando ele pede para que Jesus vá na casa dele e cure a sua filha. Ele disse: eu tenho certeza que se o Senhor chegar lá e colocar a sua mão, ela vai ser curada. Quando foi? Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. No meio do caminho veio uma notícia dizendo: olha, não adianta você importunar Jesus, porque a tua filha já está morta. Jesus chega assim e diz assim: Jairo, olha para mim, Jairo, tu viu o que tu falou lá? Creia. E Jairo não falou nada, só seguiu. Muitas vezes na metade do caminho daquilo que você pediu, vão ter pessoas querendo desanimar e fazer você voltar. Mas o Senhor fala assim: persista, insista, creia, porque eu opero no poder que está em você. Amém. Glória a Deus. Se você crê, Ele faz. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar: Deus perdoou a dívida da mulher? Sim. Ela tinha dívida com Deus? Não. Deus perdoou a dívida dela? Deus não só perdoou, como supriu. Deus perdoa e supre. Aleluia! O homem não faz isso, não perdoa e nem supre, mas Deus, Ele perdoa e supre. Basta crer. Segue em frente. Encha as vasilhas vazias e não poucas. Não imite Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai mandar abundantemente, além do que pensamos e do que pedimos. Você crê assim? Tome posse nessa noite. Encerramos essa campanha crendo que tudo que nós fizemos diante de Deus, hoje selamos com vitórias, porque eu sei que o Senhor vai no nosso pensamento e nas nossas orações e vai nos atender. Amém. Não